Meu nome é Laila Beirão e hoje vamos participar de uma entrevista com Newton Rasta e com Luciana. Estas entrevistas fazem parte do projeto Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular. Este projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério de propõe-se a publicar o livro artístico homônimo, contendo memórias sobre histórias do mercado de arte popular e a figura de Maria Luísa Rodrigues, a espanhola. Como era conhecida, Maria Luísa é uma figura emblemática para a cultura de Feira de Santana, tendo atuado como comerciante no mercado de arte popular, o MAP, de 1980 até o ano de 2018, quando faleceu. Levando em consideração as memórias de sua filha, Maria Dolores Souzinho Rodrigues, pessoa de grande relação de pertencimento com o espaço, além de artista e coordenadora geral deste projeto, o livro mescla linguagens artísticas. Estas entrevistas têm como propósito ressaltar a importância deste patrimônio cultural como local de produção de memória e de relevância artística cultural. Palco de diversas manifestações, o mercado de arte popular abriga muitas pessoas e grupos de arte e de cultura, como cordelistas, sanfoneiros, repentistas, grupo de capoeira, além de contar com 2 murais do artista Juraci Dória, salão de estética afro, obras de artistas de couro e da culinária, exposições de arte, mostras de poesia, samba de roda, apresentações de bata do feijão, entre outras. Esta pequena mostra é de grande importância de celebrar, esta pequena mostra de sua potencialidade ressalta a grande importância de celebrarmos a preservação, a existência deste espaço e das pessoas que o constroem. Primeiramente, eu quero apresentar os 2 entrevistados de hoje, nosso querido Newton Rasta e a nossa querida Luciana Ribeiro. Eu vou passar a palavra agora para o nosso mestre Newton Rasta. Newton, fique à vontade para se apresentar. Boa noite, sou Newton Rasta, uma das figuras hoje, né, que foi construída ao longo de 30 anos no mercado de arte popular, com muito trabalho, com muito suor, que é bem difícil fazer esse trajeto, até porque no mercado de arte não existia nada ligado à cultura afro, e eu fui uma das pessoas propulsoras dessa ideia, desse projeto, né, e que está assim, a trancos e barrancos, seguindo até hoje. Então, lá existe o espaço dentro do mercado de arte, frente ao palco, box Newton Rasta. Newton, eu gostaria de te perguntar quanto tempo você tem no mercado de arte e o que o mercado de arte significa para você? Vai fazer 31 agora, no mês de junho. 31 anos que eu entrei ali no mercado de arte, e a receptividade na época não foi muito boa por conta das pessoas não entenderem, né? E havia também um preconceito muito grande, porque era uma figura vinda do gueto, Rua Nova, rasta, e com a ideia de colocar, assim, já que a gente não tinha nas escolas, um espaço onde você pudesse agregar os valores culturais afrodescendentes. E foi muito difícil, porque houve uma rejeição,
né? Algumas pessoas que achavam que eram donos ali e que se enganaram, né? Que geralmente é assim, eles acham que são donos de tudo, mas realmente nosso lugar está ali ao sol como qualquer outro, inclusive o deles, que pensa dessa forma. Então foi uma dificuldade imensa, mas achei figuras ali que me deram assim régua e compasso, né? Como Dona Bárbara, que hoje já não está mais lá, já ela saiu para um outro local. E Oxana da Maniçoba dispensa comentário. Assim como é a minha grande amiga, assim que um dia a gente vai se encontrar, né, que ela me ensinou muita coisa, principalmente a bondade, né, que é a espanhola. Quando eu a conheci, Dona Luísa, eu conheci assim como ela nos deixou, muito alegre, muito espontânea, um ser humano assim de rara estirpe, né? Que era a figura dela aqui na Terra. Hoje já está no outro plano, mas deixou um legado muito interessante. Isso foi a minha trajetória até aqui no mercado de arte. Newton, o que você acha que o mercado significa para a Feira de Santana? Você gostaria de compartilhar alguma experiência vivida no mercado? Uma história de algo que te aconteceu ou que você presenciou? O mercado de arte tiveram assim, vários fatores, né? Positivos e negativos, no sentido de as reformas, que por incrível que pareça, o pessoal que são gestores da cidade, geralmente eles vão ter cuidado com o que é nosso, principalmente os patrimônios públicos, assim como o mercado de arte popular. Então, a gente teve que sair dali, eu mesmo já tive que sair duas vezes. Essa foi a terceira, a quarta, mas teve duas que eu não peguei a reforma. Eu cheguei depois da segunda reforma. E aí agora teve a terceira e a quarta, que foi essa que passamos, que já tem praticamente 5 anos que nós retornamos ao mercado de arte. Isso foi algumas coisas assim que, de certo modo, não foi muito positivo, que demorou muito, deslocou, mas houveram ali muitas coisas super interessantes, principalmente eu dentro do mercado de arte já eu conheci uma figura que acabou que nesse conhecimento eu fui para um outro país, né? Fui para Japão, passei 6 meses no Japão, a partir do mercado de arte. E também passei nos Estados Unidos, né? Los Angeles. Fui levar a cultura, da qual o mercado de arte expressa até hoje. Feira de Santana tem, e a Bahia mostra. Então eu fui para lá, para o outro lado do mundo, para mostrar essa cultura saindo do mercado de arte. E assim como eu levei, o mercado de arte também passou aí comigo, porque vieram japoneses de lá para conhecer o mercado de arte. E tem muitos lugares lá, Hiroshima, Fukuoka, Fukuyama, o próprio Tóquio, né? E que pessoas de lá vieram, onde a gente passou, que eu rodei praticamente o Japão todo. E vieram de lá para conhecer o mercado de arte popular e levar sua história e curtir o que o mercado tem de legal, tem até hoje, fora a questão da pandemia que parou, mas ali a capoeira. Hoje tem grupos de capoeira de lá, do Japão, que vem conhecer Feira de Santana por conta da saída minha do mercado de arte para lá, né? Porque eu fui conhecido ali dentro do mercado de arte. Se tu não tivesse no mercado de arte, eu ter feito link com essa pessoa. Então, o mercado de arte é um ponto crucial para que isso tivesse acontecido. E o mercado de arte ficou sendo conhecido, está sendo conhecido. Essas regiões todas que eu te falei, mais de 10 cidades do Japão, vieram pessoas para conhecer o mercado de arte por conta dessa minha ida. Então é muito importante essa história, essa história e esse legado, né, que ficou, e a ligação que ficou entre o Japão e diretamente Feira de Santana, mercado de arte popular, as coisas interessantes. Passaram figuras importantes no mercado, né, como esse Fagner, já passou uns cantores de reggae que muito internacional, né, já passou no mercado de arte. Umas figuras assim, alguns políticos importantes aí também que tem um nome
destacado na política, passou no mercado de arte. Então o mercado de arte tem uma referência, além dos cantores baianos, que adentrou o mercado de arte também. Então isso é muito importante, né? Nós tivemos ali uma figura que marcou muito, né, que é o J. Morbeck, teve no mercado de arte, fez altos shows ali dentro do mercado de arte, até de graça para levantar. Alguns projetos que também a gente sabe que, como a capoeira, né, que é um projeto muito importante, apesar de não ser valorizado no mercado de arte, por conta até do poder público que não se liga muito nessa questão, não valoriza, mas que a capoeira foi quem sempre levou o mercado de arte nas costas no sentido de divulgação, porque a massa que vem de fora, ela não quer ver o arrocha, não quer ver, ela quer ver, na verdade, a cultura popular, o samba de roda, é a capoeira, são essas manifestações que o povo, as pessoas de fora, têm para que ver, porque sabe que é a cultura local que eles querem conhecer. Que lá, uma rocha rola em todo o país, né? Mas a capoeira em si, o samba de roda, é regional. Então as pessoas querem ver isso. E o mercado de arte é quem engloba tudo isso, é quem rende tudo isso, é quem mostra esse lado aí. Então, são essas coisas assim que, sabe, marcou muito na minha vida ali dentro do mercado de arte popular. Tem mais, né? Mas a gente ficaria aqui a noite praticamente toda falando, que é muita coisa. Resumindo. Eu ia te perguntar como está há tanto tempo neste espaço impactando a sua percepção de mundo, mas eu acho que antes de fazer a pergunta, você já nos trouxe essa importância, né? Essa experiência tão maravilhosa. É ossos do ofício. É ossos do ofício, já venho fazendo isso há tempo, e aí você tá tão automático ligado nisso, que quando a pessoa faz uma pergunta, você consegue navegar no restante por conta justamente de estar acostumado a fazer, né? Ô, Newton, eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade, né? Como esse projeto, ele fala um pouco sobre a história de Dona Luísa, eu queria saber se tem alguma experiência, alguma vivência, alguma lembrança que você queria partilhar de Dona Luísa ou de algum evento que aconteceu que ela estava presente, que fosse legal, uma curiosidade que a gente satisfazesse, é porque são tantas histórias que todas as vezes que a gente para falar, Sim, sempre sim. parece uma coisa legal. Ela na verdade, assim, marcou muitas passagens, né? Até ela nos deixar aqui em vida. Mas, assim, tem algumas coisas que... Eu tenho um filho, ele está em São Paulo, né? Mas que ele ficou muito apegado a ela. E engraçado que tem coisas que a gente está conversando, que às vezes ele fala que eu percebo nele o que ele aprendeu com ela, né? E ela achava ele assim uma figura muito educada, muito... Mas algumas coisas da vida dela, do jeito dela comunicar-se com as pessoas, como ele ficou muito tempo no mercado, ele aprendeu muita coisa com ela. Então isso é um legado que, para mim, por ser a pessoa que é Dona Luísa, é muito importante. Isso marcou pra caramba, né? Além disso, tem uma questão assim muito interessante. Ela nos convidou para o aniversário dela, né? E ela fez questão de deixar uma mesa unicamente para o pessoal assim do mercado de arte, e você via a alegria dela de estar com aquelas pessoas ali, sabe? Que ela sentia como uma família. Meu filho estava lá, eu levei ele e tal, e ele não esquece desse momento, né? Aí ela brincava muito com ele, chamava ele de seu cretino. Ela tinha essa brincadeira com todo mundo, né? Que ela gostava. Quem mais ela amava, ela fazia isso. Ela, seu cretino, você chega, seu cretino, e nem veio me abraçar. Cadê meu abraço? Cadê meu beijo? E isso ficou com ele, sabe? Hoje ele sempre está conversando alguma coisa, aí ele lembra dela e ele fala essa... Quem conheceu realmente Dona Luísa sabe que isso aí é uma marca dela. Ela fazia isso com pessoas que ela mais gostava. Então é uma das coisas assim que muito marcou. E uma outra que foi minha e dela foi... A gente foi na prefeitura e chegando na prefeitura, eu achei até, assim,
desnecessário ter levado, ter conduzido ela, que já estava com certa idade, para subir aquilo ali, ter que subir num elevador especial, para assinar uma bobagem que poderia ser conduzida até o local onde a gente estava. Mas ela foi com toda a humildade, sem questionar, e quando chegou lá, tinha uma senhora atendendo ela, vou falar o nome dela porque é irrelevante também, né? Mas que isso marcou, porque a mulher foi questionar ela, e ela, assim, naquela classe, colocou a mulher no lugar dela. Aquilo, porra, ensinou muito, sabe? E hoje eu tenho isso muito comigo. Eu converso com uma pessoa, mas dentro do intelecto pouco que eu tenho, mas que dá para entender, eu converso com a pessoa e não saio do meu eixo. Isso eu aprendi com ela nesse momento lá. Então, são essas coisas que você convive com o ser humano e você absorve. Seja ela uma pessoa má, ou seja ela uma pessoa tão especial quanto Luísa, né, que era e foi, sempre será uma pessoa que ficou na minha vida. Ô Nilton, muito obrigada. Foi. Eu estou feliz aqui. Estou vendo o Lola emocionada. Vá, fale. Primeiro, agradecer, né, pela disponibilidade de vocês estarem aqui hoje. Esse projeto, ele não foi pensado só para minha mãe, né? Até porque minha mãe viveu quase 87 anos, né? Então, não teria como eu falar da vida dela inteira. E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de escolher sobre o que falar da minha mãe nesse momento, e eu escolhi falar sobre a relação dela com o mercado de arte. Porque eu sei o quanto o mercado de arte era importante para ela, né? E não só porque era o trabalho, que era uma coisa que ela valorizava muito, né? Ter que trabalhar, levantar para ir trabalhar, esse gesto de levantar para ir trabalhar, sempre foi uma coisa que ela valorizou muito para a vida dela e que ensinou para mim, para minhas irmãs, né? Para as minhas sobrinhas, meus sobrinhos. A gente tem muito essa coisa de levantar para ir trabalhar, valorizar muito o ato do trabalho, né? O gesto do trabalho. Mas eu acho que, sobretudo, além disso, né, ela levantava para ir trabalhar porque ia encontrar com vocês. E ia muito feliz, né, ia muito satisfeita, ia muito disposta para encontrar com vocês lá, que eram companheiros dela, né? Vocês passaram mais tempo com minha mãe do que eu na vida, assim, né? Porque quando eu fiz 31 anos, por exemplo, ela já não estava mais aqui. Né? Quando ela faleceu, eu tinha 29 anos. Então, vocês tinham mais contato com ela do que eu, nesse sentido. Né? Vocês passaram mais anos com ela do que eu. Pensando assim, né, nessa relação da quantidade de anos. E por mais assim que eu fui muito próxima ao mercado quando era criança, né, quando era muito bebê, criancinha, depois quando fui ficando mais moça assim, mas quando começou a escola, eu não frequentava tanto assim quando eu era mais jovem, né? Porque quando eu era criança, neném, eu tinha um berço ali dentro do box. E todo mundo me conhecia, todo mundo sabia que eu era filha de Dona Luísa, filha da espanhola. E isso me marca muito, assim, né? A relação que ela tinha com vocês. Porque eu não era Maria Dolores lá, né? Nem Loli. Eu era a filha de Dona Luísa. A filha de Dona Luísa é a filha de Seu Benigno. E, assim, muito do afeto, do amor que ela tinha por vocês, isso se estendia para a nossa casa, né? Ela chegava lá falando, é porque Newton me falou isso, e o filho dele, e aconteceu aquilo. Então, eu sinto como se, de algum modo, eu participasse também da vida de vocês, né? E da vida do mercado, assim, porque ela chegava em casa durante todos esses anos contando muito essas histórias, né? Então, esse projeto foi uma oportunidade da gente poder falar não só sobre minha mãe, mas falar também sobre vocês, né? As pessoas, assim, que construíram com ela o mercado de arte e que construíram uma relação com ela também, né?
uma relação de amor, de carinho, de cuidado, de aprendizado, assim. Ela também aprendia muito com vocês, eu tenho certeza. E eu não sabia nem que eu ia falar tanto assim, porque eu tinha planejado, na verdade, com Laila nem aparecer hoje, né? Porque é muito difícil para mim ainda falar sobre essas coisas. Eu sou muito tímida, muito introspectiva, na verdade, e me expor assim é muito difícil para mim. E esse projeto me deu essa oportunidade, não de me expor exatamente, mas de alguma forma é uma exposição, né, também, o que está acontecendo. Mas de poder pensar sobre o que foi, pensar um pouco, na verdade, né? Porque assim como não tinha como eu falar da vida da minha mãe inteira, só com um projeto, eu também não tinha como falar da vida dela inteira com o mercado, né? Então, eu pensei nesse projeto para ouvir realmente o que vocês têm a dizer, não só sobre minha mãe, mas sobre vocês mesmos. Como foi, como tem sido, na verdade, né? Todos esses anos no mercado de arte, o que o mercado significa para vocês, o que vocês já viveram no mercado, porque eu acho que uma forma de lembrar da minha mãe é lembrando do mercado, é lembrando de vocês, é falando de vocês e falando sobre o que vocês fazem ainda, que vocês continuam fazendo, né, dentro do mercado de arte, que tem uma importância, assim, que eu acho que a gente ainda não tem a dimensão, né, do que é esse trabalho que vocês realizam, né, porque não é só um trabalho de ganhar pão, digamos assim, né, é um trabalho que envolve várias coisas, né, como você colocou, Newton, esse intercâmbio entre feira, Japão, né? Quem poderia imaginar? E como eu também tenho um texto que eu escrevi, que está no livro, que é da Jamaica para Salles Barbosa, que eu falo sobre o primeiro CD de Bob Marley que eu comprei ali na Salles Barbosa, né? E como que isso me impactou. E aí eu queria aproveitar para perguntar isso para você, Newton, né? Porque você é uma referência assim no que se trata de cultura negra na cidade, né, de Feira de Santana. E você tem essa relação com o reggae também muito forte. E o reggae, não só o reggae, né? Claro. Outros estilos de música têm uma presença muito forte dentro do mercado. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação com o reggae e o que você enxerga assim, no mercado dessa relação, né? Porque eu vejo ali também como um grande centro de fomento, né, da cultura reggae. Até porque eu comecei a negociar, a vender, a mostrar. Juntei muito agradável, na verdade, porque assim, eu já fazia desenhos, por incrível que pareça, quase ninguém hoje sabe, mas meu suporte cultural começou em desenhos, que era uma coisa que eu tinha facilidade desde o colégio, assim, com idade 10, 12 anos, e despertou. E eu, com minha curiosidade, eu comecei a fazer alguns desenhos. Foi quando eu conheci o legado, né, da cultura reggae jamaicana, com Bob ainda em vida, por incrível que pareça, que ele, um ano depois ele faleceu, e eu conheci, aquilo me encantou, me chamou a atenção, e com o tempo eu fui me aprofundando. Aí quando eu comecei a capoeira, e logo depois eu comecei o cabelo rasta, por isso que é essa alusão Newton, do nome Newton, né, nome pessoal, e se tornou o nome artístico por conta do batismo da capoeira, que aí as pessoas, por causa do cabelo, rasta, Newton rasta. Então ficou. A questão do reggae, ele perpassa até por uma filosofia de vida em si, porque muita gente que não sabe é muito criticado, demonizado o reggae, porque geralmente assim, coisa de negro é um problema sério, eles não querem que o nosso povo tenha um conhecimento dos valores que tem, quanto ser humano, quanto pessoa e quanto cultura. Então, tudo que eles puderem deturpar a imagem,
eles vão fazer. Então, eles atribuem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu falei com o cara, o cara disse, poxa, eu nunca percebi. O reggae, ele tem há muito tempo, e o rock tem uma evidência muito maior do que o reggae, porque ele passa, tem até Rock in Rio e tal, né? Então o rock ele é muito mais forte nesse sentido, que é mídia, muita mídia, e o rock se transformou muito, thrash, heavy metal, metal. Já o reggae não conseguiram mexer, porque é de raiz africana para o afrodescendente jamaicano. Então é coisa própria, fala de uma raiz que só quem fala é a negrada que passa. Então é muito difícil alguém expressar isso se não passa. Não sente a dor, ele não sabe expressar onde é que está doendo. Então, por esse fator, o próprio reggae em si, quando eu conheci foi nos anos 80, né? Logo depois da morte de Bob, foi que estourou mesmo. Que foi em 81 que a coisa começou a pegar fogo e vieram os reggaes, junto com a história de Bob, vieram os reggae jamaicanos, que era o original reggae, onde vinha vários cantores de reggae, eles faziam uma coletânea e mandavam para o Brasil, e começou realmente a coisa pegar pique. Aí no mercado de arte popular, quando eu entrei, esse em 90, eu comecei a riscar umas camisas, ela branca, e eu pegava, esticava ela numa madeira, fazia na mão, aí saía aquele gráfico assim, né, sem muita estética, mas que você percebia que o desenho era uma coisa mais tribal, assim, mas saía bomba e tal, e eu fui aperfeiçoando essa técnica que eu mesmo desenvolvi, até porque a tinta na época, se você não soubesse usar, ela espalhava, ela não podia ser adicionada a outro produto, principalmente de água, ela espalhava. Era uma tinta específica, que se você usasse ela como vinha, era tipo uma parte que era feita para serigrafia. Mas aí eu descobri um método onde eu conseguia diluir um produto e consegui pintar e foi aperfeiçoando. O que é que eu fiz? Quando eu fui para o mercado de arte, minhas primeiras experiências com vender alguma coisa foi uma camisa de Bob com a foto do Legend e um berimbau todo vermelho, porque era a única grana que eu tinha para pintar esse berimbau. E o box não tinha nada dentro. Foi essas duas peças que entraram ali. E que você vê que a coisa é tão forte que é o berimbau nossa referência e o reggae jamaicano com toda a sua expressão de luta, de força, né, religiosa, né? E você vê que a briga é tão grande que o rock hoje, assim como antes, ele sempre teve um slogan. E eu estava conversando com um cara sobre isso. O slogan do rock é sexo, droga e rock and roll. Olha só, sexo, droga e rock and roll. Nunca deu problema. Porque é coisa que o pessoal de pele clara, que se consideram brancos, absorveram e tem a ousadia de falar, ninguém diz nada. Quanto ao reggae, eles atribuem a questão da droga. E bota sempre uma droga ilícita, uma droga violenta, que na verdade quem conhece sabe que a história não é bem por aí. É porque o reggae ele é muito perigoso. E o reggae não precisa de mídia. O reggae não precisa do branco divulgar, não precisa do rádio passar, né, TV mostrar. Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui estamos nós falando em reggae. Mas uma outra coisa também que eu fiquei pensando, né, sobre isso que você falou, Newton, do que a gente está conversando também, do mercado ser esse centro de cultura negra, né? Eu lembro que a primeira camisa que eu vi, aquela camisa 100% negro, foi no mercado de arte, vendendo, eu era criança, e eu lembro daquilo me impactar muito, né? Porque eu era uma criança negra, né, que vivia, minha família é branca, né? Não se conversava muito sobre isso, mas o mercado servia para isso também, né? O mercado me educou assim, para essa negritude, né? O mercado me trouxe essa consciência também, esse lugar. E eu lembro de eu criança, assim, ver essa camisa 100% negra. Vendi muito essa camisa lá, por incrível que pareça. Talvez tivesse sido lá no mercado, no box, se você tivesse visto essa camisa. E uma coisa que você falou aí, a posição que você está
o convívio das pessoas onde você assim, vive até hoje, ele te dá uma posição diferente do olhar para onde tua mãe estava, com quem ela convivia, e as pessoas que estão aqui, como, por exemplo, Rua Nova, é um celeiro de cultura afrodescendente. Então, a gente tem uma concepção de coisas vindas de pessoa para pessoa. Não essa diferença em achar que, pelo fato de a pessoa ter o cabelo assado ou cozido, ela é diferente da outra. Então, a gente trabalha sempre na comunidade esse tipo de intervenção, no sentido de educar as pessoas para saber respeitar, mesmo que as pessoas sejam ignorantes, de não conhecer e, por ignorância, não respeitar. Mas a posição que você está realmente dá para perceber que, né, você vinha por um aspecto um pouco diferente. Você vinha de lá para cá. E a gente já estava, sua mãe já convivia. Então é muito interessante. E tem uma coisa que eu tenho que te falar que talvez, acho que nem Dona Luísa soube. Eu acompanhei tua história desde quando você foi para casa dela. Por incrível que pareça, porque foi manchete na época, né, que aconteceu. E aí eu achei aquilo interessante. Eu sempre fui curioso, né, como eu já estou com 59, né, eu já estava com uma certa idade assim para. E quando eu vi aquilo, eu achei interessante as pessoas terem o cuidado de ajudar uma condição de vida educada, diferente, né? E aí as pessoas faziam esse papel que gerou essa filha de Dona Luísa. Então eu conheço a história na íntegra. E isso para mim é muito marcante. Eu nunca nem comentei com ela, sabia? Uma vez eu vi ela comentando alguma coisa a respeito assim, porque aconteceu com outras pessoas. E depois eu fiquei pensando, falei, caramba, como a vida é, né? Eu vi aquilo na TV, eu vi nas reportagens. E aí, hoje eu estou vendo a figura que deu ênfase a tudo isso. E hoje eu estou tendo assim a satisfação de comentar numa história que eu sei que onde ela estiver, ela está nesse momento assim sorrindo, né? De saber que ela fez um papel de ser humano como poucos. Eu te digo, ó, conheço, já lidei com gente de todo tipo que você imaginar, trabalhos sociais em um bocado de lugar, pessoas que se dizem ser da sociedade, que é meio complicado. Pode ser social, mas não é civilizado. E civilizado respeita os direitos do outro. E nesse caso, eu vi nascer a pessoa que hoje você é. Isso para mim é muito importante, porque eu conhecia a genitora da história. É porque mãe é aquela que cria, não aquela que geralmente gera. Muito importante isso para mim. Obrigada, Newton. Laila, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que isso é muito importante para mim, é uma coisa cara, né, e de muito valor. E escutar Newton é ficar mais rica de conhecimento, de sabedoria. Estar com você, Loli, vou chamar de Loli porque acho que é um jeito de afeto que eu me sinto mais à vontade também. Me traz uma paz, uma alegria, né? Luciana, que vai estar aqui com a gente também, muito me enriquece enquanto ser humano. Então, eu quero só agradecer a vocês por me proporcionar este momento lindo e maravilhoso, muito especial na minha vida, né? E que a gente vai ter mais oportunidades de se encontrar e bater esse papo lindo. E as pessoas também vão poder se enriquecer, né, desse afeto. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu também te agradeço, Laila. Agradeço a Newton a presença. Foi muito importante conversar com você hoje, Newton. A gente tem muito assunto ainda. Com certeza. Mas como é só para esse momento aqui, esse primeiro momento nosso, essas entrevistas para o projeto Procure Luísa no Mercado de Arte Popular, é melhor também por ser online, assim, né, a gente fazer mais curtinho. Mas a gente ainda tem muito assunto aí para conversar, muita coisa para trocar sobre várias coisas, né?
porque, querendo ou não, a gente tem uma história compartilhada, né, de vida, assim. E aí eu queria que, se você quisesse terminar falando alguma coisa que você gostaria de falar nesse momento, não sei, fica à vontade para usar como quiser esse momento. Muito obrigada, viu? Então, eu agradeço também pelo convite. Para mim, esse momento de suma importância por dois fatores, assim, né? Saber que você tem essa preocupação, né, com aquele ambiente que ele precisa ser mais valorizado. E o segundo momento é a questão de você falar de uma figura que ela é humana até a alma. Então isso para mim é muito importante. E vocês duas também, uma referência muito importante para o mercado de arte, porque são crias do mercado de Obrigada. arte, diretamente, né? Todas as duas. É, Então para a mim, gente é muito cria da importante casa. participar. Todas as duas. E aproveitando, né, queria agradecer também a Laila. Eu vou fazer isso em outros momentos também, de agradecer, mas quando eu pensei nesse projeto, eu pensei que não teria outra pessoa também para estar comigo junto, porque eu realmente me sinto cria do mercado de arte. E Estamos sei que ajudando. Laila tem esse sentimento também, né? Então, muito É, obrigada, Laila. Tem sido muito prazeroso, assim, de dividir esses momentos com você, né? muito obrigada, eu fico feliz. Deixa eu dividir aqui. Luciana está falando que ela está muito emocionada com você, Loli, que lembrou de Felipe com Dona Luísa, o rapaz de dread, o nome dele é Nilton, conhece, e ele adorava conversar com ela. Isso, Então, essa Felipe. lembrança de Felipe, né? Muito nos enriquece, nos traz essa lembrança da alegria, né? E de como eu viver na simplicidade. Muito obrigada, gente. Obrigada de verdade. É uma alegria imensa. Um Obrigado a beijo vocês também. no coração de vocês. Obrigada. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau. Meu nome é Luciana, trabalho no mercado de arte há 24 anos. Quando Dona Luísa me chamou para trabalhar, no início eu estava desempregada, né? Aí saímos para procurar emprego, eu e Gorete, minha irmã. Aí passamos no mercado de arte, lembramos passando no mercado de arte. E passamos no bloco de Dona Luísa, a Dona Luísa disse que não, no momento não tinha vaga nenhuma, porque já tinha duas funcionárias. Mas que qualquer coisa, que se aparecesse algum em outro box, que chamaria eu e Gorete. Gorete, ela chamou para trabalhar com Norma. E Norma surgiu uma vaga no box. Aí Gorete foi trabalhar com Norma. E eu arranjei um supermercado. No supermercado eu fiquei 30 dias. Aí depois Dona Luísa mandou me chamar, né? Eu estava no supermercado, ela mandou me chamar. E eu escolhi sair do supermercado e fui trabalhar no mercado de arte com Dona Luísa, a espanhola, né? No início eu fiquei meio envergonhada, porque era espanhola, né? Pra mim aquilo tudo era novidade, assim, meio cabreira. Que ia trabalhar com Dona Luísa. E ela sempre paciente, me ensinou a vender, me ensinou a arrumar o box. E sempre com aquele jeito dela, carinhoso, e sempre me botava pra cima, né? Sempre, sempre. Toda a vida foi assim. Ela nunca deixava desanimar. Quando eu fazia uma venda, ela vibrava, me dava parabéns, me elogiava, dizia que eu estava bem. Aquela coisa, isso tudo vai cativando a gente, né? A gente ficar no emprego, a gente chegar a responsabilidade de chegar cedo. Elas mandavam a gente chegar cedo, eu tinha o prazer de chegar cedo. Por quê? Porque ela sempre incentivava a gente a chegar cedo. E dava valor ao trabalho, me tratava bem. E eu tinha o prazer de chegar cedo para arrumar, quando ela chegar, tá tudo arrumadinho, tudo satisfeito. E eu vou lhe dizer, o mercado para mim é o meu sustento. Sempre foi e vai ser toda a vida, né? Foi dali do mercado, trabalhando, ganhando salário mínimo, que eu pagava a escola dos meus filhos e muitas, muitas coisas, né?
E a gente alcançou duas mudanças, duas reformas no mercado. Não foi fácil. A primeira foi com muita resenha, muito sofrimento, que a gente foi para Flores da Moda, tomando sol, chuva, poeira, né? Muita poeira. Enfim, a segunda reforma foi outro sofrimento, né? Descemos lá para perto do centro de abastecimento. Não foi muita coisa, mas foi sofrimento, né? As vendas caiu, ficou muito. Foi muita coisa, mas não, e mesmo assim, trabalhando com Dona Luísa, para mim, com todo o sofrimento, com todo o paradeiro, com todas as coisas, sempre. Dona Luísa nunca deixava a gente perder a fé, a esperança. Sempre tinha uma palavra boa, sempre chegava alegre, beijando, abraçando todo mundo. É aquela coisa. O mercado de arte de hoje não é o mercado de arte de 24 anos atrás. Quando eu cheguei para trabalhar no mercado, tinha muitos shows culturais, tinha muita roda de capoeira, muito artesanato, muitas festas, muito turistas. Quando a gente chegávamos para abrir os boxes, o turista já estava nos esperando para comprar, né? Fazer suas compras. Hoje não existe mais. Também o prefeito, os secretários não fazem nada para ajudar o mercado de arte. E depois dessa reforma também que tiraram o estacionamento, né? Em frente ao mercado. Porque antes, quando tinha o estacionamento, os ônibus podiam parar, os táxis podiam parar, né? Para fazer suas compras no mercado. Isso tudo prejudicou bastante os comerciantes do mercado, né? E eles não fazem nada para ajudar. Nada. Hoje só tem mais perseguição, né? Se você não tiver pagado a associação, você não tem direito de usar o banheiro, você tem que pagar uma taxa, porque senão você não tem direito de usar o banheiro, porque o presidente da associação nos constrange com esse tipo de coisa, né? Se você não pagar a associação, você não tem direito de usar o banheiro, ou então você tem que pagar uma taxa para usar o banheiro. Isso tudo deixa a gente triste, né? Porque a gente depende do mercado de arte, depende da sobrevivência do mercado de arte. E isso o público, os clientes, sumiu do mercado. Não tem turista, não tem nada mais. A gente só fica a desejar, pedir a Deus para Deus abençoar e a gente tentar sobreviver. Porque se os governadores, os prefeitos, as autoridades não tomar providência ali no mercado, porque o mercado é um patrimônio público, né? Um ponto turístico. Feira de Santana não tem ponto turístico, só tem um mercado de arte, centro de abastecimento, né? Se eles não cuidarem do patrimônio, aquilo ali é bem capaz de se fechar as portas, porque eles não fazem nada para ajudar. Nada. Enfim. Ali é que a gente tira nossa sobrevivência, né? Porque quem depende do mercado de arte fica muito preocupado, né? Porque é ali que muita gente tira seu sustento. E a gente fica preocupada, né? Principalmente nós que somos uns permissionários mais, que não somos aposentados, não temos renda fixa, né? Que a gente tem que batalhar para ter cliente, para a gente ganhar o pão de cada dia, né? Aí é preocupante. Enfim, um abraço, Laila, Loli.